Então, eu sou a Priscila, né, Priscila Barbosa Fófano. Sou esposa do Fábio, mãe do Bernardo, que hoje tem 3 anos. Sou formada em Engenharia Civil e Ambiental, funcionária aqui da Primeira Igreja Presbiteriana, apesar de estar afastada das minhas atividades aí por um tempo, devido ao diagnóstico. Então, na verdade, o diagnóstico, de fato, quando eu recebi, eu fiquei até um pouco desacreditada. A gente estava em viagem, era dezembro de 2022, a gente estava fora, estava em São Paulo, né, onde meu irmão mora, juntamente com minha cunhada, e começaram a surgir alguns hematomas estranhos no meu corpo, né, assim, com muita intensidade e com bastante frequência, com coisas simples que provavelmente não surgiriam. E eu tomei a iniciativa de pesquisar na internet o que que seria, e a internet respondeu que eu não gostaria. Respondeu que poderia ser uma leucemia. Poderia ser um sintoma, né, da doença. E aí aquela ansiedade já me dominou ali mesmo na viagem. Eu tomei pra mim que era aquilo mesmo, tipo assim, com todo o histórico, né, do que estava escrito ali, eu, vamos falar assim, me autodiagnostiquei, apesar de ser um diagnóstico óbvio para quem pesquisa no Google, né. Qualquer coisa hoje seria esse o resultado. Mas quando a gente retornou, eu rapidamente ali, né, passei pelos exames, porque a gente ficou muito preocupados mesmo durante esse processo. E quando, de fato, veio o diagnóstico, quando eu fui internada em caráter de urgência, isolada, e as coisas começaram a acontecer de forma tão rápida, eu me vi paralisada, na verdade, e querendo negar aquela possibilidade que por um instante eu tinha enraizado no meu coração. Então, vou falar assim, na hora mesmo ali que aquele meu pensamento poderia se tornar uma realidade, eu entrei num estado de negação e comecei às vezes a questionar, diante de toda a movimentação rápida que estava acontecendo, questionar aquele diagnóstico pelo fato de eu não sentir outros males que não esse mesmo do hematoma, né. Então eu queria procurar outros meios, vamos falar assim, coisas que aos nossos olhos são mais simples para poder, lidar, né, com aquela. Então assim, foi um choque. Eu vejo que quando eu recebi, né, esse diagnóstico e tudo, que cogitavam ainda leucemia antes mesmo, assim, do diagnóstico de fato por meio dos exames e tudo, tudo já era muito sério, já era me colocar na fila do transplante, de uma provável doação aí de medula óssea, e porque os índices dos meus exames eram muito ruins, né, e eu não como eu não tinha nenhum sintoma diferente, né, assim, eu não queria às vezes acreditar aquilo, que talvez, vamos falar assim, algo bem grave, ou mesmo a morte estava tão perto, como eu cogitei. Então, foi essa sim a minha reação a princípio, né. O tratamento em si foi assim, eu igual eu comentei, né, que a gente estava viajando, quando a gente retornou no dia 3 no dia 3 de janeiro de 2023, à noite a gente chegou e no dia 4, logo pela manhã, o laboratório foi na minha casa, colheu meus exames e pediu o caráter de urgência.
E quando foi logo na tarde, na parte da tarde, eles me ligaram, me fazendo alguns questionamentos a respeito de se eu estava sentindo algumas coisas e tudo, porque meu exame tinha dado alterado. Aí ali, o meu chão meio que abriu, eu já não sabia mais o que fazer. Eu sozinha em casa, com um bebê de 1 ano e 1 mês, dependendo totalmente de mim, né, Bernardo amamentava, eu nunca tinha ficado longe dele um dia sequer, e a instrução era: "Sai da sua casa imediatamente, direto para o hospital, porque você vai ficar lá, internada". E aí eu simplesmente falei assim: "E agora, né, o que que eu faço com essa criança?". Eu encontrei minha sogra, deixei o Bernardo com a minha sogra, a gente nem pôde ali, se alegrar em se reencontrar, né, após a viagem. Eu deixei ele ali e saí sem saber realmente o que estava acontecendo, o que gritava por tanta urgência, assim, e se de fato eu o veria de novo, né. Eu entreguei ele ali sem saber se eu o veria de novo. E entrei, cheguei no hospital, eles me internaram na hora, me colocaram em isolamento, falaram sobre as minhas taxas, sobre o alto risco que eu tinha de sofrer uma hemorragia espontânea, que eu precisava ficar internada justamente por isso, porque uma vez que ela fosse visível, ainda seria muito difícil estancar pelas taxas das minhas plaquetas, mas que ela também poderia ser uma hemorragia interna, então eu também tinha que estar hospitalizada, ou então uma chance muito grande de uma infecção generalizada, então também a importância da internação. Com isso eu fiquei internada, aproximadamente 7 meses. Eu fiquei em isolamento, sem poder chegar no corredor do hospital. Totalmente em isolamento, podendo conviver apenas com meus pais, com o Fábio, que passavam ali, a noite e os dias comigo. Fiquei durante esse tempo, igual eu disse, né, sozinha no quarto, e tive, durante esse período dos 7 meses, as quimioterapias, que a gente distribuiu aí em 4 ciclos, e entre esses ciclos eu tive 15 dias de alta, 17, não passando mais do que isso. Então foram 3 períodos aí dentro desses 7 meses que eu pude ir em casa, e depois retomava para o hospital para poder continuar, né, o tratamento. Logo quando eu saí, e até hoje eu continuo em tratamento, que é a fase que a gente chama de manutenção. Eu tomo medicação oral desde que eu saí do hospital, e semanalmente eu vou à clínica, tomar medicação injetável. Então esse tem sido o tratamento, tem sido o que eu tenho vivido, né, e o que eu vivi diante do diagnóstico. Ai, quando me perguntam, assim, sobre o pós, eu não sei dizer se existe um pós, né, assim, quando a gente passa por situações assim, há marcas que ficam e que nos lembram o tempo todo. É claro que elas não dói, que a gente entende em toda boa obra que o Senhor fez na vida da gente. E do controle que Ele tem de toda a situação, e que mesmo com os resultados diferentes, que ainda seria. Mas o pós ele existe, às vezes ele não existe na leucemia, né, não existe no sangue, mas ele existe na mente da gente, e louvado seja Deus por isso, que não nos faz esquecer do caminho que a gente passou, que Ele esteve presente durante todo ele, e que Ele está presente, continua, e que o
que mais vier pela frente, Ele também estará. Então, eu acho que não existe um pós, né? Não dá para esquecer, não dá para deixar para lá. A gente aprende a viver com isso, carrega as bagagens que tudo isso trouxe, mas todos os dias a gente está se moldando e a gente está aprendendo. Depois de ter passado por esse perigo aí, de quase essa sensação de morte, né, te moldando, hoje, o que a Priscila faria se ela recebesse a notícia que tem 30 dias de vida? O que você faria? O que eu faria? Eu acho que primeiro eu me questionaria se realmente são 30 dias. Porque um dia eu achei que eu não teria um dia a mais. E todos nós, né, um dia teremos só um dia. Nós não sabemos quando. Mas o que eu faria é fazer do dia a dia extraordinário. Entender que não é uma viagem, que não é uma conquista, uma compra, que não é nada disso que faz o meu dia extraordinário. Deus é soberano sobre ele, sobre toda a criação. Ele rege todas as coisas e, na verdade, o que todo esse tempo em isolamento me fez ver é que eu preciso olhar para o local certo. Eu preciso olhar para Cristo e vê-lo aonde ele realmente está, que é em tudo. Então, eu viveria esses dias treinando esse olhar, porque ele não acontece de forma espontânea, mas ele está lá. Então, quando eu fiquei em isolamento, eu me ausentei de muitas coisas ordinárias. Eu me ausentei da convivência com meu filho, eu me ausentei da convivência com meus amigos. Eu falo que eu saí do hospital sem saber conversar, participar de conversas, estar em ambientes com muitas pessoas. Eu ficava meio assim perturbada, meio deslocada. E senti falta dos meus amigos. E eu pude ver como que as mínimas coisas, o comum que me foi privado, às vezes de comer aquilo que eu queria, como tudo é graça de Deus, tudo está à disposição de Deus. Então, eu daria mais valor a essas coisas. Eu acho que isso que faria, assim, que faz numa vida diferencial, sabe? Saber que Deus não está lá, Jesus não está lá, mas Ele está aqui, no meu dia a dia. E é isso assim que eu viveria esses 30 dias, tendo Ele cada vez mais perto e das pessoas que eu amo e que estão comigo, né, que torcem por mim.